pessoal, boa noite. A paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos online novamente, usando as ferramentas que o Senhor nos deu, né? Louvado seja Deus por isso. Vamos dar início e fazer uma oração para a gente iniciar a nossa reunião hoje. Lembrar de apresentar, né, as pessoas que a gente tem sempre intercedido por elas. A Isabela, lembrar da pastora Rosicléia, e todos aqueles que necessitam, né? Esse vídeo ele vai para o canal do YouTube, então a gente aproveita e faz uma oração para todos aqueles que estão necessitando, né, do milagre do Senhor, que o Senhor venha agir na vida deles, os corações enlutados, né, para que o Espírito Santo venha consolar, confortar. Então vamos orar neste momento em uma só fé, né, porque o nosso Deus é o mesmo. O áudio para vocês está ok? Maravilha. Então tá bom, então vamos dar início. Senhor, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que aqui chegou. Te agradeço, Senhor, por aqueles que não vão poder chegar aqui nesta noite. Mas eu te peço que o Senhor os alcance em seus lares, aonde quer que eles estejam. Ah, Senhor, que o Teu nome seja glorificado mais uma vez. Senhor, que o nosso coração esteja receptivo, Senhor, à Tua voz. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, e sensíveis àquilo que o Senhor quer nos ensinar. A Tua palavra, que é o nosso alimento, Senhor, que é o nosso caminho, a nossa direção. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, por aquelas pessoas, Pai, que necessitam, Senhor, do Teu milagre. Alcança, Senhor, a cada uma delas. Senhor, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, enfermos, Pai, em seus lares. Senhor, alcança neste momento o Teu povo, Senhor, que padece, Senhor, de qualquer enfermidade. Alcança com as Tuas mãos curadoras. Senhor, vê do Teu bálsamo, Senhor, sobre essas vidas neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu te peço também por aqueles corações enlutados. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia, alcança neste momento, Senhor, com o Teu consolo, com o Teu abraço, Pai, da forma que só o Senhor pode consolar, pode confortar. Alcança, Senhor, opera um milagre, Pai. Ah, Senhor, diagnósticos, Senhor, negativos, pessoas que estão desenganadas pela medicina. Ah, Senhor, Tu és o mesmo. E nós cremos no Teu poder. E em Teu nome, Jesus, eu oro por cada uma dessas vidas, Senhor, pedindo, Pai, o Teu agir. Glorifica o Teu nome, Senhor, mais uma vez. Nós te pedimos, Senhor, e por fé, Pai, eu já te agradeço, Senhor, pela cura, pelo milagre, pela força, pelo renovo. Eu já te agradeço, Senhor, porque eu creio, Pai. Eu creio, Senhor, no Teu poder. Eu creio, Senhor, no Teu operar, Pai. Em nome de Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Tens liberdade em nosso meio. Amém. Olá pessoal, boa noite, saudações, pastora Raquel, saudações em Cristo Jesus, Gesiele, saudações, Gesiele, Sandrinha, Valdo, Gabriela, Pablo, saudações em Cristo Jesus. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos dar início, a mais
um verso aqui, o verso 7, né, que ficou pendente. Vamos trabalhar esse verso 7 hoje. Como diz a nossa querida Sabrina, né, o ponto alto do estudo, né? Nós sempre focamos na etimologia das palavras, né, estudar a etimologia, o contexto histórico e no contexto de prática, né, aplicação pessoal. E surgiu uma pergunta aqui do verso 7, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando nós estudamos etimologia, pessoal, o que é etimologia? Etimologia é a origem das palavras, né? O estudo da origem das palavras naquela língua, naquele idioma, né? Quando nós estudamos etimologia, nós precisamos respeitar algumas regras para nós entendermos, né? Uma delas é o léxico, né? O campo lexical. O que é o campo lexical? O campo lexical, a professora Raquel até pode nos ajudar, né, dando uma introdução melhor no assunto. Quando você trabalha o conjunto de palavras pertencente ao conhecimento daquela área. Por exemplo, eu vou trabalhar o conjunto de palavras do conhecimento dos sentimentos. Então eu tenho amor, o exemplo, né? Eu tenho amor, eu tenho ódio, eu tenho tristeza, eu tenho alegria, eu tenho carinho, afeto. Esses são os campos que fazem parte daquela palavra a qual nós iremos estudar. É isso mesmo, professora Raquel? É isso mesmo, né? Outro campo... Outro campo que nós precisamos respeitar também é o da semântica, o campo da semântica. O que é a semântica? É o significado das palavras dentro do conceito. Porque uma palavra ela pode mudar o seu significado dependendo do conceito, né? E aqui nós estamos diante de uma palavra que requer muita nossa atenção, principalmente no hebraico. Eu estou aqui com a minha Bíblia, ela tem o dicionário hebraico, né, palavra-chave. Então essa palavra, a ênfase aqui é a palavra não tomarás, né, que é tomarás, e em vão. Olha só que interessante, a palavra tomarás. A palavra tomarás no hebraico, ela significa nassar. Ela tem o sentido no campo, ela aparece mais de 600 vezes. Ela é utilizada mais de 600 vezes na Bíblia hebraica. E ela aparece em 3 campos semânticos diferentes. O primeiro, ela está no sentido de levantar as mãos e fazer um juramento. Deuteronômio 32:40. Vamos ver essa referência. Para que nós possamos entender essa questão de não tomarás. Deuteronômio 32:40. Olha só o que diz. Ergo a minha mão para os céus e declaro, juro pelo meu nome que, quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aquele que me odeiam. Um dos primeiros pontos importantes é esse, levantar as mãos para um juramento. Agora nós já começamos a entender esse não tomarás, no sentido de levantar as mãos para fazer um juramento. É importante notar que uma pessoa pode admitir ou induzir a iniquidade mediante várias ações. Êxodo 28:43. Êxodo 28:43. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram.
Olha só, no sentido aqui de ser um referencial, de reverência. Eles precisavam ser uma referência, um referencial nessa questão. Outro dado importante aqui é no conceito de alguém carregar de maneira representativa ou substitutiva a culpa de uma pessoa. Levítico 10, 17. Olha só o que diz Levítico 10, 17. Porque vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima. Foi-lhes dado para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Então, olha, mais um conceito aqui onde se aplica essa palavra. Admitir ou induzir a iniquidade mediante de várias ações, negligenciando. Olha lá, não tomarás. Mais um conceito que nós temos aqui. E o terceiro, para o conceito de alguém carregar de maneira representativa, substituir a culpa de uma pessoa. Tomar alguma coisa no sentido de assumir aquela questão. Olha só, voltando. Romanos 2, 23. O apóstolo Paulo vai dizer para os judeus: olha, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Outra referência, Levítico 19, 12. Olha só, mais um significado da palavra não tomarás. Olha só, Levítico 19, 12. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Outra referência, Mateus 6 e 9, que é a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ele diz, ó, quando vocês forem orarem, vocês digam: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, ó, perceba que nós entendemos esse campo semântico, né? Levantar as mãos no sentido de juramento, assumir a culpa, porque negligenciamos algo. No caso aqui, deixamos, né, de honrar o nome de Deus. Então esse não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ele está nesse sentido. Eu posso blasfemar, eu posso profanar, eu posso tratar com desonra, com desrespeito, assumir a culpa, porque outras pessoas vão ver essa questão em mim e vão desonrar o nome de Deus, como o apóstolo Paulo diz, ó, o nome de Deus é blasfemado por causa de vocês. A culpa é totalmente de vocês, porque vocês não estão obedecendo, né? Não estão dando a devida honra ao nome do Senhor. Outro detalhe também, Levítico 24, 14. Algumas referências que vai nos ajudar a entender se não tomarás. 24, 14.
Olha só, tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouvirem porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. Olha só, pessoal, é tão sério essa questão do nome do Senhor, essa questão de não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que os judeus, até hoje, eles não pronunciam o nome de Deus. Eles não pronunciam. Quando eles vão falar, se referir a Deus, eles falam Hashem. Hashem significa o nome. Eles não falam de forma alguma. Nós não encontramos na cultura judaica o nome de Deus. Yahvé, isso são colocações para que nós possamos entender. Mas um nome, tanto é que o próprio nome de Deus, o pentagrama, né, que são aquelas letras, Yud, Rei, Vav, Rei, ali é uma conjugação verbal, presente, passado e futuro. Não tem como você vocalizar aquilo. Toda vez que eles veem aquele nome, eles falam Hashem, que significa o nome. Eles têm um cuidado muito grande com essa questão, porque eles entendem que é blasfema, que você pode desonrar, você pode servir de escândalo para outras nações, tá? Outra referência está lá em Isaías 52, verso 5. Isaías 52, verso 5, olha o que diz. E agora, o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor. E constantemente, o dia inteiro, o meu nome é blasfemado. Por isso o meu povo conhecerá o meu nome naquele dia e saberão que o previ, sim, sou eu. Que sou eu quem o previ, sim, sou eu. Olha só, constantemente o nome do Senhor era blasfemado. Como se diz, né? Dominaram a nação. E aí, onde está o teu Deus? Esse nome tão poderoso, esse Deus que tirou vocês do Egito. Onde está? Ezequiel 36 também, vamos para mais uma referência. Ezequiel 36, 22. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Olha só, já deu para nós entendermos aqui nessa questão de não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Outra palavra importante também é a em vão. A palavra em vão, que no hebraico significa sorral, da mesma raiz no sentido de desolador, mal, destrutivo, idolatria, inutilidade. Olha, não use o meu nome como idolatria, não use o meu nome como inutilidade, não use o meu nome como enganador. Também o advérbio em vão, né? Falso, falsamente, mentira, enganoso, vão, vaidade. Indigno, sem resultado, fraude, dolo. Tudo isso, pessoal, é do dicionário hebraico. São as conotações dessa palavra, em vão. Bom, entendido, pessoal, essa questão de não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Porque a pergunta foi, como eu posso... Quais as maneiras, né, de tomar o nome de Deus em vão? Ora, sendo mau exemplo, blasfemando,
carregando sobre si a culpa porque os outros estão blasfemando e profanando o nome do Senhor, né? Como nós vimos aqui várias referências, o apóstolo Paulo, né? O nome de Deus é blasfemado, é profanado entre os gentios por culpa de vocês. Beleza, pessoal? Bom, pois não. Eu queria fazer um comentário que nos Estados Unidos, principalmente, essa questão é levada muito a sério de não tomar o nome de Deus em vão. Por ser uma maioria protestante nos americanos, eles não falam my God. Eles usam uma expressão. Eles usam my gosh. Ou então eles falam my goodness. Gosh não tem tradução. E quando eles falam my goodness, goodness, essa palavra significa bondade. Mas toda vez que eles vão se referir, que eles querem dizer, como a gente fala sempre, né? Nós é que usamos muito, né? Oh, meu Deus do céu, ai meu Deus, a gente fica tudo, meu Deus, né? Eles, para não falar Deus, eles usam a expressão my gosh, ou então eles usam my goodness, porque eles falam que seria falar o nome de Deus em vão. Então são duas expressões que eles colocam sempre quando querem falar, tipo assim, como nós. Oh meu Deus, isso é usado muito, muito. Você vê em filme, documentários, você vê eles falando direto isso. É bem lembrado, Raquel, bem lembrado. Pessoal, é que a nossa cultura, às vezes a gente... Por isso que é bom o estudo da palavra de Deus, assim, dessa forma, né? Com a etimologia da palavra, no contexto histórico, para a gente entender essas coisas. Não é correto. Ai, meu Deus, queimei o bolo. Oh, meu Deus, que cara idiota. Isso não é correto, pessoal. Nós estamos usando o nome de Deus em vão. A pastora Raquel colocou muito bem. O povo americano, né, com esse respeito, essa reverência com o nome de Deus. O judeu, então, nem se fala, ele nem pronuncia. É Adonai ou Hashem, que é o nome. Adonai, que é o Senhor de todas as coisas. Então, ele nem pronuncia isso. Então, não é correto. Nós precisamos corrigir isso. Ai, meu Deus, queimei o bolo. Ai, meu Deus, meu sapato. Ai, meu Deus, que cara idiota. Ai, meu Deus, não vai aprender nunca. Isso não pode, pessoal. Isso não pode. O animal também, né? Com bichinho de estimação. Ai, meu Deus. Fica assim, né? Com bichinho. Eu sei que às vezes assim, a gente fala assim de forma automática, né? Sem aquela intenção, mas não é correto, pessoal. Biblicamente não é correto. A gente viu aqui várias referências onde Deus repudia esse tipo de comportamento, né? Nós precisamos corrigir isso. Por isso que é bom o estudo da palavra. Então esse não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente. É o que eu sempre falo. Quando nós estudamos a palavra de Deus, agora que nós temos o conhecimento, nós somos responsáveis pelo conhecimento que temos. Né? O apóstolo Paulo sempre fala, nós nunca saberíamos que adultério é pecado se a palavra de Deus não dissesse que é pecado adulterar. Então agora nós temos o conhecimento, então nós precisamos corrigir, né, esse tipo de expressão, usar o nome de Deus com mais reverência, né? O nome de Deus acontece é também, uma licença, acontece também no tribunal, né? No tribunal, o réu vai lá, coloca a mão lá perante a Bíblia, promete, ele faz um juramento em nome de Deus no tribunal. É um grande exemplo, né? O bandido, quando o réu está ali, ele jura, coloca a mão e jura perante Deus que vai falar a verdade, somente a verdade. Só que quantos e quantos casos que a gente vê que mente deslavadamente no tribunal e foi feito um juramento em nome de Deus. Em nome de Deus. É a Constituição americana, né, que exige isso, não é? Ela é baseada na Bíblia, né? É no tribunal americano. Aqui também. Aqui também, assim? Não coloca a mão na Bíblia. Não coloca-se a mão na Bíblia. Mas você, quando eles falam lá, é para você jurar. Você vai falar somente a verdade? Ah, sim, é verdade, isso. Não. Agora, na americana, já a coisa pega, né? É coisa mais velha. A Constituição, ela é baseada na Bíblia, né? Não, pessoal, é interessante, ó, né? Esse verso 7, ele fala muito, né? Não tomarás, nesse sentido, de levantar as suas mãos, fazer um juramento,
você ser um referencial, você tomar o cuidado para não ser responsável, né, pela culpa, né, de uma blasfêmia ou de uma profanação do nome do Senhor através do ímpio, daquele que não conhece a Deus, né? E a palavra aqui, o verso diz que, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Beleza, pessoal? Mais algum comentário? Gesiele, você tá quietinha, Gesiele? Ô, Hermes. Oi. Caberia também, eu estava pensando sobre isso aqui, caberia também nesse caso, quando acontece o caso assim, ó, o Senhor me revelou um exemplo, para eu ir para tal lugar. O Senhor me disse, o Senhor falou comigo, Ele me disse para eu mudar, por exemplo, para outro lugar. E aí você vê que a pessoa recebe, diz que teve uma confirmação e tudo mais, diz que Deus falou através de um profeta, que Deus falou, Deus revelou, porque Deus me disse, que Deus me mostrou, e a pessoa vai, e aí você vê que não tinha sido Deus, porque deu tudo errado. Então a pessoa acabou também usando o nome de Deus, Deus falou comigo, Deus me revelou, Deus confirmou, e usa o nome de Deus, assim, a gente vê tanto isso hoje, como que Deus que mostra, Deus que falou, Deus que fez, e depois a gente vê que a pessoa passa o tempo, a pessoa cai naquilo, num erro, que você vê que não era a voz de Deus para a pessoa. A gente vê que nós temos casos assim aqui, que foi cometido assim, foi um erro fatal. E aí você vê, onde que estava Deus nisso, né? Sim, o profeta Jeremias, Deus repudia. Deus usa o profeta Jeremias e fala, esses profetas que estão falando em meu nome, quando eu não falei nada. Não, pessoal, é sério, essa questão do nome de Deus, ela é muito séria. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É muito sério, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. É muito séria essa questão. Bom, vamos para o verso 12, porque o verso 8 nós já estudamos, né, que é o sábado. O verso 12 ficou faltando, né? Honra a teu pai e a tua mãe para que... Olha só a promessa, né? Honre o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Olha, pessoal, você acha que precisava Deus realmente fazer uma advertência dessa para o seu povo? Deus, ele é onisciente, conhecedor de todas as coisas, e ele conhece o nosso coração. Quantos casos nós temos de pessoas que abandonam os seus pais na velhice? Chega a velhice, ninguém quer saber mais. Já tem aquele ditado, né? Música do Sérgio Reis, um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida. Não tem a capacidade de cuidar de um pai. Vamos para algumas referências bíblicas. Provérbios 10, verso 1, onde diz que o filho sábio, ele alegra o pai. Provérbios 10, verso 1. Olha só, o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Provérbios 13, verso 1 também. O filho sábio, ele ouve o conselho, né, as instruções do seu pai, olha só. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Provérbios 28. Provérbios 28, verso 7. Quem obedece à lei é filho sábio, mas os companheiros dos glutões envergonham o pai. Olha só, né? O sábio é aquele que guarda a lei, anda em conformidade. O filho que se conscientiza, né, que é necessário andar em conformidade com a lei de Deus, ele traz alegria aos seus pais.
Vamos para Efésios 6. Olha a instrução do apóstolo Paulo. Efésios, no capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha só, obedeça os seus pais no Senhor. Como se diz, né? Os seus pais, eles estão transmitindo uma mensagem de Deus. Você é um presente de Deus para os seus pais. E os seus pais estão te criando nas instruções do Senhor. Então ouça, obedeça, né, os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, e para que te ocorra tudo bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quantos filhos, né, ignoram os conselhos dos pais, ignoram, né, o cuidado dos pais, e lá na frente a gente vê o resultado, as consequências de tudo isso, né, quebra a cara. Outra referência, Colossenses 3:20. Uma das formas de agradar ao Senhor, Colossenses 3, verso 20, que vai dizer assim: Filhos, obedeça a seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Obedeça aos seus pais, porque isso agrada ao Senhor. Vamos para Timóteo. Timóteo 5, verso 4 e 8. O apóstolo Paulo ele vai dar mais instruções aqui ao jovem pastor Timóteo a respeito do cuidado com as viúvas. O que estava acontecendo? Os filhos estavam abandonando as viúvas. Primeiro Timóteo, verso 5, 4 a 8. Mas se uma viúva tem filhos ou neto, que estes aprendam primeiramente, olha só a colocação que ele coloca assim, ó, a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Olha só que interessante, hein? Retribuindo, né? Olha, retribuindo o bem que os seus pais, os seus avós o fizeram, né? Durante toda a vida, os pais, os avós cuidam dos filhos, dos netos. Agora, a hora que os pais, os avós precisam do cuidado dos filhos, são abandonados. O apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui, ó. A viúva realmente necessitada de desamparo, põe a sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive aos prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Deles esta ordem para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Olha só a colocação que ele colocou. Nega a fé. Esse é o exercício da verdadeira religião, pessoal. Olha só, né? Os filhos cuidando dos seus pais, dos seus avós, né? Quando você negligencia isso, você nega a fé. E ele ainda coloca, e você ainda é pior que um descrente. Havia penalidades para quem negligenciava o cuidado com os pais. Êxodo 21:15. O que, Emerson? 21:15. 21, verso 15. Quem agredir
o próprio pai ou a própria mãe, terá que ser executado. Outra referência, Levítico 29, 20, verso 9. Levítico 20, verso 9 diz assim: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado por ter amaldiçoado o seu pai ou a sua mãe. Merece a morte. Olha só, punição. E Jesus ratifica isso em Marcos 7, verso 10. Marcos, no capítulo 7, verso 10. Pois Moisés diz: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Olha só, havia punição para quem negligenciava o cuidado com os pais, punição para quem destratava, maus trato com os pais, blasfemava, amaldiçoava os pais, havia punição. Honra o teu pai e a tua mãe. E olha a promessa, para que prolongue os seus dias sobre a face da terra, para que você seja abençoado. O filho é dado como um presente, uma bênção na vida dos pais. E nós precisamos nos conscientizar isso. De forma alguma, abandoná-los, desrespeitá-los, deixar de dar o devido conforto que ele vai precisar na sua velhice. Não pegar os pais e jogar no asilo, como se não fosse... Tem até aquele ditado, hoje eu sou um tanto faz para quem eu tanto fiz. É uma frase de um velhinho no asilo. O velhinho, o filho colocou ele no asilo e deu um celular para ele. E esse celular, sempre que ele ligava no telefone do filho, nunca atendia. Ele pegou esse celular e levou para um técnico. O técnico olhou o celular: olha, seu celular não tem nada, é novinho, não tem problema o seu celular. É porque eu ligo para os meus filhos e eles não atendem. Eles não atendem. Eu achei que ele estava com defeito. E aí o velhinho diz essa frase: hoje eu sou um tanto faz para quem eu tanto fiz. Forte, pessoal? Então, honrar os pais é promessa de Deus, tá dentro dos mandamentos de Deus, uma promessa para que se prolongue os seus dias, para que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas. O verso... Pois não. Lá em Israel, isso era aprendido de uma tal maneira, que o filho mais velho, ele, para se casar, ele tinha que transferir a responsabilidade de cuidar dos pais para o próximo irmão. E assim sucessivamente, até que chegasse no último. E o último? O último só podia se casar quando os pais morressem. Olha que informação importante. Pessoal, cultura. Sério. Eles levam isso à risca. A cultura judaica, pessoal, ela é impressionante, é cheio de detalhes, e eles levam isso à risca. Olha só, a bênção da primogenitura. O pai passava toda a responsabilidade dele como patriarca para o filho primogênito. E agora o filho, ele tinha esse cuidado com os outros irmãos e com a mãe. Olha só que interessante. Enquanto, quando ele fosse casar, o que a pastora Raquel está colocando, ele teria que transferir essa responsabilidade dos cuidados para outra pessoa. E o último só podia se casar quando a mãezinha dele morresse, tadinha, Mas é assim, pessoal, isso é cuidado de Deus. O que me chama a atenção, Deus deixa um mandamento. Por quê? Porque Deus, na sua onisciência, ele sabia que o cuidado com os pais seria negligenciado por causa da dureza e da malignidade do coração do homem.
Beleza, pessoal? Mais algum comentário aqui no verso 12? Vamos para o 13. Não matarás. É interessante isso daqui, pessoal. E o estudo que nós fizemos a respeito do verso 4, né? Da imagens, vai nos dar uma base muito boa para nós entendermos esse não matarás. Porque ao mesmo tempo que Deus dá uma ordem, né, uma lei, um mandamento, um decreto, não matarás, nós vamos ver mais para frente que Deus vai mandar matar. Por exemplo, né, lá em 1 Samuel 15, que ele manda exterminar todos os amalequitas. Desde homens, mulheres, crianças que estivessem amamentando, gado, tudo. Ele manda exterminar. Por que isso? Uma vez que ele mesmo deu um mandamento. E o estudo de sábado passado nos ajuda a entender isso, né? Por causa da cultura, por causa da influência. Eu estava fazendo uma pesquisa, pessoal, aqui no Brasil. É interessante isso. Aqui no Brasil nós temos 13 etnias indígenas que cometem, assim, eu não vou dizer um delito, porque não tem como julgá-los por causa dessa cultura, porque o artigo 5º da nossa Constituição, ela nos garante o direito à vida. Porém, essas etnias, são várias, são 13 etnias, elas fazem uma coisa chamada de infanticídio cultural nocivo. O que é o infanticídio? É a morte de crianças. Quando uma mãe indígena, ela é mãe solteira, ela vai ter o seu parto lá na mata, sozinha. Quando ela ganha o neném, ela vai fazer uma inspeção. Se ele tiver qualquer defeitinho físico, ela o mata, ela o enterra vivo. E isso, pessoal, pasmem, é um ato de amor. Se tiver gêmeos também, que eles entendem que isso é uma maldição, também ela enterra eles vivos, porque os indígenas, eles são animistas. Tudo para ele é Deus. A terra é Deus, a água, a cachoeira, a árvore, a flor, os animais. Para ele, o espírito dos animais habita entre eles, né? Eles são animistas, então ele devolve isso para a mãe terra, e isso é um ato de amor. Se tiver qualquer defeito físico, se for gêmeos, se o casal já tem 3 filhos e vai ter o quarto, e eles entender que eles não têm condições de criar esse quarto filho, pode matar também. Ela enterra ele vivo. Olha só, cultura brasileira. Nós não estamos falando de um livro que nós estamos estudando, de uma cultura de 3.500 anos atrás, não. É de agora, recente, século 21. A justiça brasileira tem um problema seríssimo com isso, porque o artigo 5º nosso, né, ele dá essa proteção à vida. Porém, temos esse problema do infanticídio cultural entre os indígenas. Olha só a questão da cultura. Quando a menina é chamado de ritual de passamento, quando a menina tem a sua primeira menstruação, essa transição da fase de adolescente, jovenzinha, né, para adulto, ela tem a sua primeira menstruação, ela é levada àquelas índias, né, as mais velhas, mais responsáveis, e os cabelos dela são arrancados. Arranca-se aqueles tuchos de cabelo. É cultura. Quer ver outra cultura interessante aqui no Brasil também? Quando uma índia está num período fértil, ela tem o direito de se relacionar sexualmente com vários homens ali da tribo. Eles entendem que o homem ele é visto como guerreiro, né? Como o caçador, o guerreiro. Então, quanto mais ela se relaciona, quanto mais homens ela se relacionar, ela vai adquirir a virtude de cada um daqueles homens. E aí o menininho que nascer, de quem que ele é filho? Ele não é filho de um dos pais, ele é filho de toda a tribo. Toda a tribo é responsável por eles. Cultura, pessoal. Isso é cultura. Teve um grupo de missionários que foram evangelizar, esse é na África.
essa questão de cultura, né? E começou a ganhar várias pessoas ali para Jesus. Só que lá existe uma cultura de que as mulheres não usam blusa, não usam, elas da cintura para cima elas não se cobrem. Isso é motivo de honra. E pasme, quanto maior for os seios e mais caído, mais honrada é a mulher. Aí esses missionários, bom, como é que essas mulheres vão participar do culto, né? Celebrar a celebração do culto. Como que essas mulheres vão participar deste culto? E chamaram os responsáveis, olha, não pode, a gente precisa, né, ter... Não, nossas mulheres não vão se cobrir de jeito nenhum, porque a mulher que se cobre lá nessa cultura são as prostitutas. Então eles não queriam ter as suas mulheres vistas, né, como uma prostituta. Olha só, cultura. Percebe, pessoal, essa questão de cultura ela é muito forte. Se aqui no Brasil, século XXI, nós temos essa cultura, imagine 3.500 anos atrás. Quando Deus fala esse não matarás, e aqui tem uma referência, Deuteronômio 20, verso 10. Deuteronômio 20 vai falar sobre as leis da guerra. Não era assim, pessoal, também chegar e destruir tudo. Havia regras. O próprio Deus deu regra. Olha só. Deuteronômio 20, verso 10. Quando te chegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. Ou seja, você envia um mensageiro, né, para a paz. Firmar um concerto ali de paz. E será que, se te responder em paz e te abrir, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Ou seja, vocês vão dominar aquela nação e ela vai pagar tributos a vocês. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão. E todo varão que houver nela passará o fio da espada. Todos os homens seriam mortos, salvo as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade. Todo o seu despojo tomará para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te dá. Agora olha o detalhe, assim fará a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem a cidade dessas nações. Porém, a cidade dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida. Está falando aqui daquelas cidades circunvizinhas a Canaã. Lembra que os amalequitas, nós estudamos isso em Êxodo, né? Em Êxodo foi a primeira guerra do pessoal. Êxodo 17, a partir do verso 8. Qual era o motivo que os amalequitas tinham para guerrear com Israel? Israel acabara de sair do Egito. Estava ali peregrinando. Qual era o motivo que eles tinham? Qual era a desavença que eles tinham? A não ser a ruindade, a questão de dominá-los. Não tinha necessidade alguma. Então, nesse caso aqui, do verso 16, porém, da cidade dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida. Antes, destruí-las-ás totalmente aos heteus, os amorreus, os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, como te ordenou o Senhor. Para que vos não ensinem, olha só o detalhe, não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Vocês lembram que Gênesis 15, quando Deus faz a promessa a Abraão, que o povo dele, né, que ia se formar no Egito, Deus ia resgatá-los, que eles iam ficar ali por um período de 400 anos. Deus diz, porque ainda, né, a taça da malignidade, da ira de Deus ali contra os cananeus ainda não tinha se esgotado, mas agora não.
Isso quer dizer? Que Deus, eles estavam dando oportunidade para esse povo se arrepender. E o povo não se arrependeu. Então Deus ordena que eles fossem destruídos para o povo de Israel não ser influenciado com a cultura deles. Como nós vimos no estudo da idolatria, né, que o povo de Israel chegou a adorar, né? Chegou a adorar a rainha dos céus, chegou a adorar o Deus Sol, chegou a sacrificar os próprios filhos, né, a essas entidades pagãos. Lembra disso? É interessante, na cultura cananita, eles serviam, né, os principais deuses lá era Baal e Astarote, né? Lembram? Baal era o deus da chuva, Deus que protegia a colheita, né, a fertilidade da terra e tal. Olha só, eles entendiam que quando estava faltando, por exemplo, chuva, ou passava por alguma pestilência, ou qualquer adversidade climática, alguma coisa nesse sentido, havia um grupo de meninas virgens que eram sacrificadas a esses deuses. Então, para evitar que o povo fosse influenciado por esse tipo de cultura, é que Deus manda matar. Entendido, pessoal? Entendido? Beleza? Nessa questão? Esse não matarás, porque mais para frente nós vamos ver Deus pedindo, ó, vai lá e extermine, né? Como 1 Samuel 15, né? Que fala ali dos Amalequitas. E Saul poupa Agag, né? O rei Amalequita, e Samuel reprova. Samuel reprova e diz, olha, não foi isso que Deus ordenou. Outra questão aqui, o verso 14, né? Não adulterarás. Oi, Emerson, só um minutinho. Oi. Esse não matarás, esse mandamento, também cabe o suicídio, a eutanásia, e entra aqui também o aborto, né? Claro, bem colocado, claro. Claro, não, sem... Porque, e pessoal... como até uma referência sobre a questão do aborto seria, né? Matar um inocente, que está em Êxodo, o capítulo 23, o versículo 7. 23 e 7. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Sim, ó. Sim, cabe muito bem. Gente, só Deus tem o direito, né? É ele que dá a vida, ele que tira a vida. Se não me engano, também acho que em Lamentações, Jeremias, Lamentações, que Deus usa o profeta para repreender. Ele fala, olha, a orla dos seus vestidos estão sujas de sangue inocente. É uma referência ao aborto, né? Deus reprova esse tipo de coisa, né? Deus é a vida. Hoje a gente vê aí, né, esse empenho dessas ativistas para a liberação do aborto, né? De forma assim tão... vai contra a palavra de Deus, né? E leis, né? Países aí que estão cedendo a esse tipo de questionamento, estão cedendo aos caprichos dessa turminha aí, desses ativistas que não tem compromisso nenhum com a vida, né? Eles falam abertamente, né? Querem destruir a família, querem destruir os princípios morais, o princípio de ética, o princípio cristão, né? E a luta deles é para isso. A aprovação de uma lei que permite, né, o aborto. E a palavra de Deus deixa claro, né? E sobre não matarás também, eu acredito que caiba a questão de quantas pessoas matam com palavras, né? Eles ferem a alma do outro. Então, tem muitas atitudes que levam à morte, não necessariamente à morte física, né? Mas que são questões que são muito importantes, porque o matar a alma também é uma coisa de se considerar com muita atenção.
Sim, no sentido... Nós estamos falando aqui no sentido físico e também tem no sentido, né, espiritual, no sentido emocional, né, do psicológico da pessoa. Cabe também, né? A gente precisa estar atento a todos esses detalhes. Mais algum comentário, pessoal? Esse não matarás? Vamos para o próximo, então. Não adulterarás. Não adulterarás. Olha, vamos para Mateus 5:27. Que Jesus ele dá uma ênfase muito interessante aqui, que ele fala de um outro tipo de adultério. Mateus 5:27. Na lei ali com Moisés, né? Moisés diz, ó, não adulterarás. Agora Jesus ele dá um novo sentido para esse não adulterarás. Ele diz assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás? Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha só, um adultério mental. Um adultério mental, ele dá um novo sentido, ó. Se o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o, né? É lógico que isso é uma alegoria, né? É como se diz, afaste disso, né? Arranque-o e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então ele dá um novo sentido, ó. Se vocês estavam, né, atentos a esse adultério físico, né? Esse adultério carnal, eu lhes digo, eu vou além, eu vou mais além. Existe ainda um adultério mental, que é só de você olhar e desejar no seu coração, você já pecou. O adultério era penalizado com a morte também, com apedrejamento, né? Levítico 20:10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Deuteronômio 22:22 também. Deuteronômio 22:22. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Olha só, eliminem o mal do meio de Israel. Lá em Números 5, verso 11, é interessante isso aqui, que havia até um teste para saber se a mulher tinha adulterado ou não. Número 5. O teste da mulher suspeita de adultério. Era também chamado teste do ciúme. Depois vocês leem o capítulo inteiro a partir do verso 11, né, que eu vou só contextualizar aqui. A mulher era levada até o sacerdote, ele pegava água, chamada de água santa, né? Água sagrada em um jarro e colocava um pouco do pó do chão do tabernáculo nessa água e dava para a mulher tomar. Se a mulher ela fosse acusada injustamente, não aconteceria nada com ela. Só que se ela fosse, né, se ela tivesse culpa, né, ela inchava a sua barriga. Olha só que interessante, pessoal, as coisas, né? Então havia um teste para saber se a mulher tinha cometido adultério ou não. Era chamado de teste do ciúme também. Era levado até o sacerdote com uma oferta de cereais. Algum comentário aqui, pessoal, nessa parte não adulterarás? Que fica bem claro, né? Jesus ele deixou isso bem claro, né? Não é somente o ato físico, né? O mental também, existe um adultério mental. O não ele nasce pela visão, né? Aí, no caso, ele nasce pela visão
cria-se aquela cobiça no seu coração até que se consuma, até que vai até o ato da consumação, né? Mas cabe aqui também um outro caso. Acho que é o apóstolo Paulo que fala, não vos defraudeis. O que é defraudar? Por exemplo, está escrito até, acho que é 1 Coríntios, capítulo 7, acho que é 1 Coríntios 7, versículo 5. Ele fala do casamento, né? Isso, que tem situação que, por exemplo, um marido que não atende a esposa nas suas necessidades, ou a esposa não atende o seu esposo nas suas necessidades, você está cometendo o quê? Uma defraudação. E isso é previsto como pecado. E esse defraudar o outro, você está aqui empurrando ele já para o adultério, né? Para o pecado do adultério. Isso, bem colocado. Pessoal, essa questão é interessante, essa questão que a pastora Raquel levantou é interessante. Defraudar um ao outro, né? Isso você abre uma porta para Satanás trabalhar. Gente, se for um problema emocional, se for um problema de saúde, um problema hormonal, tem tratamento, tem aconselhamento, tem tantas vias aí que a gente pode recorrer para sanar esse problema. Agora, as pessoas, elas procuram o caminho mais fácil, né? Que é se isolar e negligenciar o seu compromisso com a outra pessoa, né? Defraudando e abrindo porta para Satanás trabalhar. E o pior ainda é que acaba ficando-se até como vítima. Causa, né? A pessoa acaba causando, acaba que empurrando o seu cônjuge para o adultério e ao saber, se você vê, meu Deus, a pessoa que defraudou, então privou o cônjuge daquela necessidade, acabou empurrando ele para o adultério, ajudando a empurrar ele mesmo a ladeira abaixo, e aí acaba se ficando como uma vítima nessa história. Acaba ficando como vítima. Isso é interessante. No fim, quem que causou o adultério foi a própria pessoa, o cônjuge, que empurrou a outra. Olha só, o 1 Coríntios 7, né, a partir do verso 5, que vai tratar desse assunto, o apóstolo Paulo ele faz uma observação aqui, ó. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicar à oração, né? Depois, unam-se de novo, e aí ele deixa bem claro aqui, ó, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, é muito bem colocada essa questão. Nós precisamos estar atento a esse detalhe. Às vezes, eu estou causando, né? Eu estou empurrando o meu cônjuge para um adultério. E o maior culpado sou eu mesmo, né? Então, pessoal, que se for algum problema de ordem hormonal, de ordem física, de ordem emocional, ou aconselhamento, gente, tem tantas vias aí que a gente pode procurar ajuda e sanar esse problema. Evitando, né, abrir porta para Satanás trabalhar na nossa vida. Mais algum comentário, pessoal, a respeito do adultério? A Sandra está falando, eu acho que a Andréia até acendeu ali para citar Joel também. Citar quem? Eu acredito que tenha esse prisma também, né? A gente deixar, enquanto noiva do Senhor, ir após outros deuses, adulterando contra o nosso noivo, né, o nosso esposo. Sim, frequentemente nós encontramos essa expressão, né, essa linguagem figurativa, né, de Deus comparando, né, como um adultério, quando nós nos desviamos, né. Deus deixa bem claro, né, se não me engano, Isaías 5, eu tinha uma vinha, eu cuidei tanto dessa vinha, cerquei essa vinha,
cerquei essa vinha, coloquei uma torre de vigilância, tirei as pedras, mas na hora da vinha produzir bons frutos, deu frutos amargos. Ele associa, né? Vocês estão se adulterando, se prostituindo. Ele usa o profeta Oséias. Ele pede: Oséias, se case com uma prostituta, tenha filhos com ela, ande abraçadinho, dando beijinho, selinho pra lá e pra cá. E o povo: nossa, o profeta com uma prostituta, é assim que vocês estão comigo. E a prostituta ia pro braço dos seus amantes, e Oséias a recebia de volta com todo amor, com todo carinho, né? Deus faz essa associação, esse adultério espiritual. Podemos levar para o lado espiritual também. Deus faz essa associação. Temos que tomar cuidado. Não abrir brecha, pessoal. Não abrir brecha, né? Deixar Satanás trabalhar em todos os sentidos. No sentido físico, do nosso cônjuge, e no sentido espiritual, né? Tomar isso, né? Deus vê isso como um adultério. André, quer falar? Pois não, André. É importante a gente sempre lembrar que nós somos seres em 3 dimensões, né? Corpo, alma e espírito. Então a gente nunca pode negligenciar uma dessas esferas. Então, nessas 2 questões, nesses 2 pontos que foi trabalhado aqui, tanto a questão de não matarás, não adulterarás, a gente percebe que isso é feito também no campo emocional, né? Então a gente tem que levar isso muito em consideração. A Sandra até citou a questão, né, de se matar com palavras. Isso é pesado demais, porque por uma palavra eu posso matar uma pessoa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente fala, como a gente trata as pessoas, né? Até falou a questão de defraudar, a gente pode aplicar aqui também, porque eu posso, através da minha fala, através da minha atitude, eu posso levar a outra pessoa a tropeçar. E isso a gente está tratando na questão do conjugal, mas não é só isso. A Bíblia é recheada de versículo a respeito do poder da palavra, né? Morte e vida estão no poder da língua, né? Eu posso edificar como eu posso matar. Lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 11, vai dizer assim: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência, né? A gente falou sobre isso em algumas aulas para trás, a respeito, a gente tratava o assunto da murmuração, e quando a gente fala do poder da palavra. Então, às vezes a gente valoriza muito a questão física, mas a gente se esquece das outras dimensões. E quando Deus ele requer algo de nós, é nas 3 esferas: corpo, alma e espírito. Se eu trabalho um e negligencio o outro, eu negligencio tudo, né? Porque na lei, quando o Senhor ele nos fala sobre a lei, ele fala sobre isso. Se você erra numa coisa, você erra em tudo, né? E se a gente olhar para o nosso próximo, a partir da perspectiva de Deus, as coisas são diferentes, porque ele fala assim, ó: se você não consegue amar o seu irmão, que é alguém que você está vendo, que você convive, como você pode dizer que ama a Deus? Né? Então é algo que a gente tem que levar muito em consideração, essas questões, né? Porque eu posso prejudicar a vida de outra pessoa, eu posso matar outra pessoa, assim como também no caso do casamento. Eu estou defraudando o meu cônjuge com as minhas atitudes, e até foi colocado aqui, né? Às vezes, por uma atitude da esposa ou do esposo, acabou levando ele a cometer. Então, assim, a gente entende que a gente se responsabiliza também pela vida do outro, né? E a gente tá aqui exatamente para isso.
é para olhar o outro com esse olhar de amor, né? Pensar um pouquinho mais, né? Ao invés de pensar no nosso próprio ego, ao invés de pensar na nossa própria vontade, satisfazer o nosso eu, olhar para o outro com esse olhar de importância que o Senhor requer de cada um de nós. É só isso que eu queria comentar. Não, perfeito, perfeito, bem colocado. Tem que analisar por todos esses ângulos mesmo, né? Senão matarás. Tomar cuidado com essas questões, né? Às vezes uma palavra pode causar um dano. O próprio apóstolo Tiago, ele fala, né, que a língua ela tem um poder de incendiar uma floresta e matar a pessoa, né? E mata mesmo, pessoal, mata mesmo. Pessoal, nessas questões aqui, não adulterarás, ficou claro aqui? Não furtarás, né? Isso é tranquilo também, né? Não furtarás, a diferença de furto e roubo, né? Furto, ele quando você tira algo, extrai algo de alguém sem que ela veja, né? Então, fica bem claro isso daqui. O verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nossa, aqui abre um leque, pessoal. No hebraico é chamado de Lashon Hará. Lashon Hará significa língua. Língua que está à disposição de falso testemunho, de maledicência, de denegrir a imagem das pessoas. Falso testemunho. Êxodo 23:1, nós temos uma referência aqui. Êxodo 23:1 diz assim, ó, não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Para seres testemunha falsa. E lá em Atos, verso 11, nós temos ali o julgamento de Estevão. Vou contextualizar aqui para vocês. Atos, no capítulo 6, verso 11, nós temos o julgamento de Estevão, onde os líderes ali da Assembleia, eles subornaram homens para falar, né, para defamar, dizer falso testemunho a respeito de Estevão. E isso levou ele ao quê? À morte. Pessoal, essa questão do Lashon Hará no hebraico, ela é tão forte que, segundo eles, não há nem techuvá. Techuvá significa arrependimento em hebraico. Porque eles entendem o seguinte, quando eu falo mal, o falso testemunho de um semelhante, eu estou falando do próprio Deus, porque Deus criou essa pessoa à sua imagem, à sua semelhança. A nossa função é ajudar essa pessoa a sair do erro, a voltar para o caminho correto, e não falso testemunho, ou não desprezá-la, ou não denegrir a sua imagem. Isso é tão forte com eles, essa questão. Ele diz que quando você consegue, né, você convence a pessoa que ela está errada, e ela volta, né, ela consegue esse techuvá, esse arrependimento, você ganhou uma pessoa para o reino de Deus, você resgatou um filho que havia perdido. Isso na visão deles, é interessante isso. Esse não dirás falso testemunho. Nós vimos que no caso de Estevão, levou ele à morte. E hoje isso é comum, o falso testemunho, a língua maledicente. Quando eu estou falando mal de alguma pessoa, eu estou falando mal do seu Criador. Foi Deus que criou ela daquele jeito. E se ela incorreu em algum erro, e eu tive essa consciência de que ela está fazendo algo errado, isso é uma revelação na visão judaica, isso é uma revelação que Deus trouxe para mim ajudar essa pessoa e não defamá-la. Olha que interessante isso. Se eu ir lá, conseguir, né, conscientizá-la do seu erro, trazê-la de volta, eu ganhei uma vida. Eu resgatei uma vida para o reino de Deus. Agora, se eu juntar com outras pessoas para falso testemunho, para denegrir a imagem,
para falatório, para difamação, eu estou incorrendo num pecado ainda maior do que o que ela está cometendo. Olha que interessante isso. Na visão judaica, né, o Lashon Hará. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, pessoal. Nós tivemos 2 aulas, né, falando a respeito do discernimento, do amadurecimento cristão. O apóstolo Paulo foi tão enfático. Olha, vocês, né, que adquiriram a maturidade cristã, ajude os fracos na fé. Ajude, sustente, leve as cargas um dos outros. É muito fácil criticar, pessoal. Criticar, falso testemunho, maledicente, a língua maldosa, isso é muito fácil. O problema é assumir esse papel que Deus comissionou a nós, de estar, né, conscientizando as pessoas a voltarem para o caminho correto. Esse é que é o difícil. Né? Não dirás falso testemunho. Algum comentário nessa questão, pessoal? Acho que cabe bem aí o 1 Coríntios, capítulo 15. Aí o versículo, acho que, deixa eu ver. 1 Coríntios 15, 33. 15, 33. Na minha versão, 33. A minha tradução é outra, a minha versão. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Essa é a minha versão, né? Que a gente tem que tomar um excesso de cuidado e de zelo que acontece quando a gente faz alguma reunião, quando a gente dá um jantar em casa, uma festinha, um encontro, aniversário, né? Paulo falava assim, quando vocês se reunirem, que seja para edificação, né? Tomar um excesso de cuidado nisso. Tiago 4:11 também. Pode falar. Não, bem colocado, 11:33, né? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Pessoal, a nossa mesa de jantar, do chazinho da tarde, do café, enfim, né? Ela deve ser para glorificar a Deus. Né? As nossas reuniões jamais, né, ter esse sentimento de nos reunirmos para usar falso testemunho, maledicente, difamação, jamais. A Bíblia é clara nessa questão, né? Não tomar por esse lado, que isso não glorifica a Deus em nada. A nossa vida precisa glorificar a Deus. O apóstolo Paulo fala, em tudo que seja comendo, bebendo, em tudo, é para a glória de Deus, tem que glorificar a Deus. Quando nós nos reunimos com outros propósitos, com certeza Deus não está sendo glorificado nessa questão, né? Então, esse não dirás falso testemunho contra o teu próximo, cabe muito bem a essas exortações que o apóstolo Paulo e a própria palavra de Deus deixa bem claro, né? Nós precisamos glorificar a Deus. De maneira nenhuma a nossa casa vai ser um antro de difamação, de falso testemunho ou de maledicência, né, contra o nosso irmão que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Assim como nós conseguimos enxergar uma falha nele, nós também somos falhos. Nós também lutamos dia a dia, né, em prol das nossas virtudes. Nós pedimos ao Espírito Santo todos os dias para que purifique o nosso ser, para que alinhe, né, a nossa vida, né, em conformidade com a palavra de Deus. Né? E apontar as pessoas é muito fácil, né? Nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Jamais nos reunirmos para difamação, para vir, de uma certa forma, trazer prejuízos, né, para a pessoa. Cabe muito bem, né, trazer prejuízo. Às vezes, pessoal, tudo que nós ouvimos, ela precisa passar por um filtro. Deixa eu averiguar, quem é a fonte que está falando isso? A vida de quem está falando isso. Porque às vezes uma coisinha simples
lá na frente ela toma uma proporção tão grande e pode destruir um pai de família, pode destruir uma família, pode destruir, enfim. Uma coisa que eu não averiguei, chegou aos meus ouvidos, eu ventilei isso e causou um prejuízo tremendo. Tudo por quê? Eu não vigiei e eu não me atentei para o que a palavra de Deus diz. Tome cuidado, não diga falso testemunho contra o teu próximo. Cuidado com a língua tem o poder de abençoar, mas também tem o poder de amaldiçoar. A língua é um problema sério, né? Olha aí o Lashon Hará. A nossa missão é trazer as pessoas, conscientizar as pessoas a voltar ao arrependimento, a se consertar com Deus. Ah, meu amigo, vamos tentar ajudar essa pessoa. Acho que é a melhor saída. Vamos tentar ajudar essa pessoa. Ela também é filha de Deus. Deus a criou a sua imagem e semelhança. Ela apenas teve um deslize e é nossa missão ajudá-la a voltar ao caminho correto, né? Ao techuvá, como diz os israelitas, né? O povo judeus. Voltar a techuvá, do verbo chuv, que quer dizer arrependimento, retornar. Mais algum comentário a essa questão, pessoal? Vamos para o 17. Esse aqui é interessante, ó. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Pessoal, de todos esses mandamentos, né, que nós vimos, os 4 primeiros relacionados à nossa comunhão com Deus, né, o nosso relacionamento com Deus, os outros 6 falam do nosso relacionamento, né, com pessoas, interpessoal. Agora, esse aqui, o não cobiçarás, todos os outros, vocês têm condições de me denunciar, de me julgar, de me levar a um tribunal por falso testemunho, por negligência aos meus pais, o cuidado dos meus pais, por ser um idólatra, por não guardar os dias de adoração ao Senhor. Vocês têm condições de me acusar de matei alguém, de homicídio, de adultério, de furto, de falso testemunho. Agora esse aqui, não cobiçarás, pessoal, esse é interessante porque ele é de foro íntimo. Eu posso cobiçar alguma coisa de vocês e vocês nem perceberem. Foro íntimo, âmbito íntimo, própria consciência. Somente eu e Deus é que estou ciente do que está acontecendo. Eu posso cobiçar o teu carro, cobiçar a tua casa e você nem se dá conta disso. Esse é um dos piores. Esse está na consciência. Só que não se esqueça que o nosso Deus é um Deus que o salmista no Salmo 139 diz que ele penetra, né? Ele penetra a nossa consciência. Tudo que está escondido, oculto, né? A sua palavra, ela é viva, eficaz, ela é capaz de dividir a alma do espírito, medula dos ossos, capaz de discernir a intenção dos nossos corações. Então, pessoal, muito cuidado, não cobiçarás, não cobiçar, foro íntimo, está dentro do meu coração. Eu posso estar do lado do meu amigo, cobiçar algo dele e ele não se dá conta disso. Algum comentário, pessoal? Ele está ligado com o 5º e o 7º, né? O 5º e o 7º. Com o 5º e o 7º mandamento, está interligado. Hein? Não te encurvará a elas, né? E servirá porque eu sou o Senhor teu Deus, né? As imagens, né? E o 7º, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Sim, claro. Sim, pois não, João? Que ele entra muito com a ingratidão, né? A questão da cobiça. Ele passa a cobiçar algo que ele não tem, então ele é ingrato pelo que ele tem e fica querendo algo do próximo, né? Também. Deus deixa muito claro, ó, a casa do teu próximo.
Gente, imagina a pessoa do seu lado, seu amigo, tomando um café, tomando um chazinho com você e cobiçando as suas coisas no seu coração e você nem perceber isso. A mulher do teu próximo, cobiçando a tua mulher, o teu servo, a sua serva, os teus bens lá, né? O boi e o jumento aqui tá no conceito dos seus bens, né? Que era, na época, eram os bens. Coisa alguma do teu próximo. Cobiça, foro íntimo. Né? Nós temos que tomar cuidado, pedir para o Espírito Santo nos moldar, nos limpar, nos lapidar. E isso olha pessoal, isso é, nossa, isso é comum. A cobiça e a inveja, na verdade, elas estão interligadas, né? São, A inveja é você querer ser o que o outro é, né? Você querer estar no lugar do outro. Você quer tanto aquilo, né? E a cobiça, a gente vê aqui na palavra que fala assim, que a cobiça ela é como um pecado de avareza. Está em Hebreus, capítulo 13, verso 5. Hebreus 13? Sim. 13, Aí na minha verso 5. tradução está assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. É para a pessoa se contentar com aquilo que ela tem, né? E a vida dela ser sem avareza, porque a cobiça é esse pecado de avareza. E não tem limite. Esse é um pecado que ele não tem limite, é um poço sem fundo. Quanto mais você quer, você tem, você cobiça a casa do outro, você cobiça o carro do outro, e não tem limite, não tem limite. É um perigoso esse pecado aqui, Deus deixou muito claro, né? Não cobiçarás. Mais algum comentário, pessoal? Vamos para o verso 18. O verso 18, ele volta lá no verso 1, né? Ó, e todo o povo, quando Deus se manifesta no Monte Sinai, que eles viram os relâmpagos, o sonido da buzina, né? O monte fumegando, o povo se retirou. E eles disseram: Moisés, fala você com o povo, com Deus, né? E nós ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Olha só que interessante, mas ó, essa manifestação de Deus, na verdade, é para que vocês conheçam o Deus que vocês estão servindo, e não pequeis, né? E mesmo assim o povo peca, a gente vê que 40 dias que Moisés ficou lá recebendo essas instruções, quando ele volta já tinha um bezerro de ouro e o povo adorando, né? E o povo estava em pé longe, Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. O povo, né, viu essa manifestação de Deus. E aí Deus, ele vai ratificar o mandamento aqui, ó: não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata, deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e todo lugar onde se fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoareis. Olha só, ele deixa bem claro, um altar de terra, né? Não era para ter esse penduricalho todo, aquela coisa portentosa, não, era coisa simples, mas que Deus receberia. Está nesse sentido, né? Outra questão interessante aqui é no verso 25, ó: e me fareis um altar de pedras, não a farás de pedra lavrada, se sobre ele levantará o teu burril para profaná-las. Olha só, as pedras tinham que ser pedras naturais, não podia ter martelo, né? Martelo, aquela talhadeira para acertar essas pedras. É interessante que o templo de Salomão, lá em 1 Reis 6, verso 7, o templo de Salomão também foi construído dessa mesma forma. Não podia ter barulho de martelo, de talhadeira, de ferramentas no templo. Olha que interessante. O único barulho que se ouvia no templo
era de louvor e adoração a Deus. Tudo era feito em um local específico e as pedras eram trazidas e montadas. Não podia usar ferramenta. Aqui Deus deixa claro também, né? Ó, quando você fizer um altar, não use também burril, né? Um martelo ou a talhadeira para profaná-las, tá? Ô, primo. Oi. No questionário chegou uma pergunta a respeito disso, que foi: por que altar de terra? E se de pedra, por que não poderia ser lavrada? Bom, lavrada nós já acabamos de falar aqui a respeito, o porquê, né? Não poderia ter... Pessoal, um altar, o que a gente entende como um altar? Um altar, você vai levar o seu sacrifício, né? De coração, você quer o melhor. Esse não na questão, não no sentido de ser desleixado, mas é no sentido de você levar aquilo que você tem da forma que você quer oferecer para Deus de todo o coração. Quando ele diz aqui que o altar de terra, e não fará sobre ele, né? Um altar de terra, me fará sobre ele, sacrificará os teus holocaustos e as tuas ofertas passivas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e abençoarei. E se fizeres um altar de pedra, não farás de pedra lavrada. Não é para ficar pegando as pedras e acertando as pontinhas, parando arestas. Não, é você entregar aquilo que você tem. Com louvor e adoração a Deus. A essência não está no altar, mas no coração. No coração. No mesmo sentido, em 1 Reis 6 e 7, né, que nós vamos ver a confecção do templo de Salomão, onde as pedras eram lavradas, né, aí tinham que lavrar, é claro, mas lá no local onde elas eram retiradas, elas eram trazidas e montadas ali no templo, encaixadas uma na outra, porque o único sentido ali era adoração e louvor a Deus. Beleza, pessoal? Mais algum comentário? Gente, Deus foi tão específico nessa questão que ele fala assim, ó: não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. E nudez aqui é no sentido literal mesmo. É tipo eu subir numa escada e alguém olhar por baixo e ver tudo. É nesse sentido aí mesmo, tá? Porque a nudez era símbolo de vergonha e desgraça. Olha o que Deus, o profeta Isaías, no capítulo 20. Capítulo 20. É interessante, né? Hoje o profeta de Deus, profeta para lá, ó irmão, olha lá o profeta de Deus falando. Olha o que o profeta de Deus se submetia naquela época. Isaías 20, verso 4. Verso 3. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías, o verso 3, andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal de advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Olha só. Eu acho interessante a maneira que Deus utilizava, né, os artifícios que eles utilizavam para transmitir a sua mensagem. Ezequiel, porque hoje é um quê de profeta? Olha, é o profeta de Deus, olha o profeta de Deus. E o profeta de Deus, ele chega com os dedinhos cheios de anéis, o terninho, daqueles terninhos de tecido brilhoso, aquela coisa esplendorosa, né? Mas vai ser profeta lá no tempo de lá transmitir a mensagem de Deus para o povo.
Oséias, se casa com uma prostituta, Oséias. Você acha que Oséias queria isso? Ser vergonha nacional? Isaías, anda nu, Isaías. Ezequiel, se banhe, se perfume, põe o seu turbante, porque haverá um velório e não é para você chorar. Aí o profeta diz assim, e à tarde a minha esposa morreu. Os profetas de hoje, né? Os profetas de hoje cobram cachê, né? Andam de avião, passagem paga, hotel de 5 estrelas, profeta pra lá, profeta pra cá, os dedinhos cheios de anéis. Vai ser profeta naquela época. E esse nu aqui tá no sentido literal. Ezequiel 16:34. A prima quer falar, né? Peraí, prima, mais essa referência. Ezequiel 16:34 vai nos dizer assim: em sua prostituição, dá-se o contrário do que acontece com outras mulheres. Ninguém corre atrás de vocês em busca dos seus favores. Vocês é o oposto, pois vocês fazem o pagamento e nada recebem. Por isso, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Por você ter desperdiçado a sua riqueza e ter exposto a sua nudez em promiscuidade com seus amantes, por causa de todos os seus ídolos detestáveis e o sangue dos seus filhos dado a eles, por esse motivo vou ajuntar todos os seus amantes com quem você encontrou tanto prazer, tanto os que você amou como aqueles que você odiou. Eu os ajuntarei contra você de todos os lados e a deixarei nua na frente deles, e eles verão toda a sua nudez. E eu os condenarei com um castigo determinado para as mulheres que cometem adultério e que derramam sangue. Trarei vocês a vingança de sangue da minha ira e da indignação do meu ciúme provoca. Deus aqui lhe fazendo, né, uma alegoria. Da mesma forma que o povo estava naquela promiscuidade, Deus ia fazer a mesma coisa. Deixar Jerusalém, deixar Israel nu diante dos olhos do povo. Pois não, prima, pode falar. É interessante porque às vezes a gente quer pegar Deus e colocar ele dentro da nossa caixinha de padrões, né? E aí quando é uma coisa que vai fora do padrão que a gente estabelece, a gente tem a mania de achar, não, isso daí não é de Deus, não. Isso daí é do homem. Né? E aí, quando você começou a falar sobre esse assunto, eu estava pensando exatamente nesses exemplos que você citou. Imagina quando Deus chega para Isaías e dá um plano louco desse, né? De andar nu pela cidade, totalmente fora do padrão. Imagina quando o anjo chega para Maria, ela aí muito nova, e fala para ela, olha, você vai ter um filho, e ela nem era casada. Você vai ter um filho e ele será do Espírito Santo. E Maria atendeu a voz de Deus, né? Imagina para a sociedade. Falou, não, essa mulher ela é louca. Até o próprio o noivo, né? Até o próprio noivo, José, queria abandonar ela. Porque é totalmente fora do padrão, né? E Deus se apresenta para ele e fala para ele, não, sou eu que tô aí. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz julgamentos, né? Aliás, a gente nunca deve julgar, né? Porque é complicado, porque a gente vai sempre julgar baseado nos nossos padrões. E os nossos padrões não é o padrão de Deus. Então, a gente tem que sempre ficar com a palavra de Deus. E lá em João, capítulo 8, acho que o verso 47, vai falar assim... Jesus falando, na verdade, vai falar assim, aqueles que são de Deus, ouvem a voz de Deus. Então, assim, quando você realmente estiver em Deus, quando você realmente tiver esse relacionamento com Ele, Ele vai te revelar coisas e muitas vezes vai ser fora dos padrões, né? Mas isso não quer dizer que não é dele. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente olha por esse prisma,
Porque a gente está olhando sob o olhar humano e não o olhar de Deus. Sim, temos que tomar cuidado, sim. Tomar cuidado com essas questões, pessoal. Não subirá também por degraus o meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Nudez aqui está no sentido, né, literal mesmo. A palavra é eruar, no sentido nudez física. Então, pessoal, esse é o nosso estudo de hoje. Mais algum comentário? Para o próximo sábado, nós vamos estudar o capítulo 21. Tem bastante informação aqui também, tá? Mas acho que a gente fecha aqui o capítulo 20, né, com essa lei de Deus. Na verdade, pessoal, isso aqui é a coluna dorsal de outros 613 mandamentos que nós vamos estudando aqui no decorrer, que são lei civil, lei moral e leis cerimoniais, que nós vamos ver em Levítico, algumas em Números e Deuteronômio, né, que também traz muita informação. Essa aqui é a coluna dorsal, é o decálogo, a coluna dorsal. Disso aqui começa as ramificações que nós vamos estar estudando nos próximos estudos. Beleza? Então, próximo estudo, Êxodo 21. Amém? Mais algum comentário, pessoal? Mais alguma colocação? Então, que Deus os abençoe, que nós possamos, que o Espírito Santo possa nos capacitar, né? Conscientizando, né, da importância de cada detalhe que nós vimos aqui, ó. Honrar pai e mãe, não tomar o nome do Senhor em vão, não adulterarás, furtarás, isso em todos os sentidos, sentido físico, sentido espiritual, né? Na nossa vida prática, falso testemunho, a cobiça, né? Os nossos altares, né? Sempre ser aquele altar onde há simplicidade, né, de coração, porém um coração totalmente voltado a Deus, voltado à adoração, né? Deus não queria um altar coberto de ouro e pratas e tudo isso, e mais aquilo, tudo bem aparadinho, no prumo, na reguinha, sendo que o coração estava longe de Deus. Deus faz muitas dessas advertências para o povo. Olha, a adoração de vocês, os seus louvores, o seu sacrifício, cheiram mal diante de mim, porque não há sinceridade, não há um espírito, né, voltado para a adoração, para a gratidão. É nesse sentido aqui. Então, que nós possamos aprender com o Senhor, né, com a palavra do Senhor e pôr em prática, que o Espírito Santo possa nos capacitar e nos habilitar a pôr em prática a palavra do Senhor. Amém? Prima? Só nos resta agradecer a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por mais este dia, por mais este ensinamento. E que, como o Emerson falou, né, que o Espírito Santo venha nos capacitar para colocar em prática, né? Como o Tiago, ele fala, né, não sejamos só ouvintes, mas praticantes de toda a palavra do Senhor. Porque o fruto tá nisso, é na prática, né? Se eu só ouço, mas eu não pratico, aí não adianta nada. Então, que o Espírito Santo venha nos ajudar a colocar em prática tudo que a gente tem ouvido e aprendido do Senhor. Vamos orar para agradecer. Pai, nós te agradecemos por mais esta noite, Senhor, nós te agradecemos por mais este estudo. Senhor, a tua palavra, Senhor, é tudo, Senhor, que nós precisamos de direcionamento. Senhor, o nosso relacionamento contigo, Pai, aquilo, Senhor, que nos faz chegar mais perto, nos faz compreender aquilo que nós precisamos. Senhor, tu és a nossa fonte, Senhor. Senhor, a tua palavra é a lâmpada para os nossos caminhos. Espírito Santo de Deus, seja aquele que continua ministrando no nosso coração, nos capacitando, nos exortando, Senhor, fazendo-nos andar pelo caminho correto, pelo caminho, Senhor, que nos conduz, Senhor, para a eternidade.
Pai, em nome de Jesus, que as nossas atitudes sejam para a Tua honra, seja para a Tua glória, que a nossa vida seja para manifestar o Teu poder, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu amor. Senhor, nós somos espelhos que refletem, Senhor, a Tua imagem. Senhor, que estes espelhos estejam limpos, Senhor, para que o outro possa ver a Tua imagem assim como ela verdadeiramente é. Senhor, livre de enganos, Pai. Espírito Santo de Deus, venha trabalhar no nosso coração, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, e que o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que aqui chegou, pelas vidas, Senhor, que serão alcançadas através desta reunião. Senhor, nos dê uma noite de paz, uma noite abençoada. Senhor, guardada debaixo das Tuas poderosas mãos. Senhor, e aquele aonde, Senhor, este estudo vai chegar, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar ao coração, que o Teu Espírito Santo venha revelar, Senhor, a Tua palavra, o Teu querer, Senhor, sobre essas vidas. Senhor, usa-nos como instrumentos, Pai, é para isso que nós estamos aqui. Nós queremos Te louvar, Te engrandecer, Senhor, e Te agradecer por mais este dia. Permaneça conosco agora e sempre, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e por fé eu já Te agradeço. Amém.